Prepara seu coração que vem mais uma emoção. A hora é essa de pessoas transformar. O mundo mais leve vamos todos lutar. Vamos mudar, vamos dar as mãos e juntos lutar. Trazer a liberdade de volta e entrar em ação. Vem que vai começar nossa causa com o mundo mais leve que queremos conquistar. Aperte o play comigo e mais um passo. Ó, tá chegando o povo. Vamos só dar um minutinho para fechar bem às 10 horas. Essa música do fundo é a música da instituição que eu estudo. Por uma causa por um mundo mais leve. Ai, que coisa aqui. Bem. Que legal, um monte de gente já. Eu fico bem faceira. Bem faceira, bem feliz da vida. Já tem um monte de gente. Que legal, meu Deus. Poder contar com vocês. Vamos lá, né? Vamos lá respeitar o pessoal que é pontual. Vamos considerar as pessoas que chegam no horário. Vamos lá, vamos acabar com a musiquinha. É bem bacana, mas deu. Tem aqui. Um monte de gente. A Jéssica, a Anne, Gisele, a Tainara, a Angelita, a Rose, a Tere. Tem uma turma aqui agora do desafio, né? Que eu intimei as gurias do desafio desse mês a participar da minha live. Né? Vamos combinar, né, gurias? Eu tô ali todo dia com vocês e vocês não vêm me prestigiar na live, daí é pra matar o vivente. Que feliz da vida que eu tô. Um monte de gente. Que legal, gurias, que legal. Fico bem faceira. Bem faceira. Hoje a gente vai falar de um tema bem bacana e que eu escuto um monte, assim, né, e vários relatos iguais, assim, do tipo, eu sou muito ansiosa, por isso que eu não consigo emagrecer. Quem é que não é ansioso, né? Quem é que acha que não consegue emagrecer porque é ansioso? Bota um joinha aí pra gente ver, sabe? Primeiro vamos me dizer, né, se o sinal tá legal, se vocês estão ouvindo bem, se estão ouvindo bem, tá. Aí dá um joinha para mim, para eu poder saber se o que eu estou querendo passar e explicar para vocês está chegando legal para vocês. Vocês conseguem me dar um joinha para eu saber? Eu não estou conseguindo ver aqui. Isso, tá, joinha, tá bacana, tá bem? Isso, me dê joinha para eu poder saber, vai ser a nossa forma de se comunicar, vai ser através do joinha. Então, se tá legal, se vocês estão ouvindo bacana, dá joinha. Né? Se não estão ouvindo bacana, faz carinha de brabo. Aí vai ser assim a nossa forma de se comunicar, tá? Então tá tudo certo. Estão ouvindo bem, o sinal tá legal, porque às vezes o sinal também não tá bacana. Tá ótimo. O sinal tá horrível da Franciele. Vamos ver, Fran, de repente daqui a pouco melhora. Tem gente que tá dizendo que tá tudo bem. É assim mesmo, né? A tecnologia nem sempre a favor da gente. Mas a live fica gravada. Compartilha essa live, gente. Vamos compartilhar. É facinho, é só vocês apertarem aí embaixo, compartilha e a gente pode daí propagar a informação, mais gente, porque eu sei que tem um monte de gente que se queixa das mesmas coisas, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem, falarem sobre ansiedade, né? E que por causa da ansiedade não conseguem emagrecer e por causa da ansiedade não conseguem manter um linear de peso ou engordam porque são muito ansiosas, né? E eu escuto muito falarem sobre isso. Então, vamos compartilhar, né, para a gente poder propagar a informação, né, e espalhar o bem. Quem sabe a gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas, nem que seja um pouquinho, já está valendo, né? Vamos lá, então. A gente já tem aqui 3 minutinhos, desde que a gente começou. Acho que vale a pena a gente começar a falar. E, bom,
Para quem me conhece, eu sou Estela, né, Abreu, sou coach de emagrecimento consciente, venho trabalhando nessa área já há um tempo, exatamente porque o sobrepeso foi uma dor minha, então eu me identifico bastante com esse pessoal que padece hoje com excesso de peso. E quando eu comecei a minha trajetória como coach, eu comecei atendendo somente mulheres, e quando eu chegava na hora do atendimento, a parte da autoestima das mulheres, ela sempre batia na questão que estava baixa autoestima, e que para melhorar, e que para melhorar a autoestima era preciso que elas perdessem peso. E eu comecei a me identificar com essas mulheres, porque eu sabia a dor que elas estavam passando. Eu sabia de verdade o que elas estavam sentindo, eu já tinha sentido na pele também aquilo. Eu sou uma ex-gordinha, né? Hoje eu vivo em paz com a balança, mas durante muito tempo eu lutei com a balança de diversas formas, eu tentei ser emagrecida. Então eu me identificava demais com aquilo. E então, como eu falava com muita propriedade, como eu me identificava bastante, quando eu sentia a mesma dor, eu resolvi então fazer o quê? Poxa, por que eu não posso ajudar melhor e especificamente essas pessoas que querem emagrecer? Já que eu também sei o que elas estão passando. Então, desde o início desse ano, eu venho trabalhando especificamente no nicho de emagrecimento. Lógico que a gente trabalha em diversas áreas, né? Mas eu estou me especializando no emagrecimento. Então, eu faço uma formação em Curitiba, né, que é dessa música que começou a live, o Instituto Health Coach, com a Gládia Bernardi, que é minha mentora. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, bem faceira, e venho nessa caminhada ajudando essa mulherada a perder peso, né, de forma bem bacana, sem sofrimento, sem se matar na academia, sem dietas restritivas, sem maluquices alimentares, sem dieta da moda, trazendo à tona uma consciência alimentar, para que vocês consigam, então, se alimentar de forma prazerosa, estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida. Esse é o meu trabalho, né, esquecendo essas dietas malucas, tentar ser emagrecida de fora para dentro, que é o que durante muito tempo eu fiz. Então, só quando eu consegui emagrecer de dentro para fora é que, na verdade, eu me tornei leve e, consequentemente, magra, né? Dentro do meu padrão de magreza. Eu não quero ser fininha, mas para mim tá ótimo do jeito que eu tô, e eu tô bem feliz assim. Que linda, passando para dar um oi hoje, a Gisele. Tu que é uma gostosa, uma lindona. Beijo. Bom, gente, e hoje nessa live a gente vai falar sobre o quê? Sobre a ansiedade, sobre o que é um estado de ansiedade, quem são as pessoas ansiosas e por que a ansiedade, além de impedir o teu processo de emagrecimento, ela pode ainda te engordar. Então, a live de hoje vai ser sobre esses temas. Essa vai ser a primeira live sobre ansiedade. Eu tenho um material bem bacana sobre ansiedade no processo de emagrecimento, e a gente vai fazendo outras lives, e a gente vai depois, com o tempo, contar como é que a gente pode minimizar ainda mais, né, o estado de ansiedade, o que o estado de ansiedade provoca no nosso organismo, na gente, nessa jornada de emagrecimento, como é que ela pode te atrapalhar no emagrecimento. A tia Ana, oi Teca, você é muito especial. Ai, tia, assim eu vou ficar corada de vergonha. Ai, bom, gente, então é o seguinte, né, compartilha essa live, vamos compartilhar a live, gente. Não esqueçam da gente poder propagar a informação. Bom, a ansiedade ela é uma característica biológica. Todos nós somos ansiosos. Todos nós, seres humanos, né, diante de situações de estresse e de perigo, nos tornamos ansiosos. A ansiedade também é o quê? Uma forma emocional do medo. A gente não consegue ter a clareza disso no momento que está passando pela situação de ansiedade. Mas, antecipando para vocês a informação, né, ela é um estado, uma forma emocional de medo. É uma ansiedade. O que a gente deve tomar cuidado? A gente deve controlar os sintomas da ansiedade para poder controlar a fome. Quem aqui de vocês que está assistindo essa live nunca, no momento de ansiedade, acabou deslocando para a comida? Dá um joinha aí. Hein? Quem é que desloca o momento de ansiedade, de medo, de euforia na comida? Quantas de vocês fazem isso? Eu escuto muita gente dizer isso, né? Acaba deslocando aquela sensação de
descontrole, tem um descontrole emocional, que nada mais é do que, de repente, perder, de repente, o controle da situação e acaba deslocando para a comida. Então, quando tu te dá conta, tu tá comendo porque tu tá feliz, ou tu tá comendo também porque tu tá triste, ou tu tá comendo porque tu não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte ao certo, e vai deslocando tudo para a comida, né? Os sintomas da ansiedade são mais ou menos assim. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente começa a falar da ansiedade, a gente pode dizer que é o seguinte: a questão da ansiedade é sempre o quê? Antecipar de forma catastrófica, de forma muito trágica, uma situação. E essa antecipação de forma trágica traz para a gente um sofrimento muito grande, um medo muito grande. E por que que traz? Porque as imagens que a gente consegue colocar na nossa cabeça diante de imaginar algo ruim, são sempre imagens horríveis, né? Então, quem é aqui que sempre tem uma tendência a ver o lado negativo das coisas? Quem de vocês aqui? A gente está com 24 pessoas. Quem dessas 24 pessoas tem uma tendência a sempre ver o lado negativo das coisas? Do tipo assim, ó, vamos trazer para a vida real. Tá fechando o fim do mês e eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir pagar as contas. Ai, tenho prova no final do mês e eu não estou conseguindo me organizar para tirar nota boa na prova. Tenho que fazer uma apresentação do meu mestrado e eu já sei que eu vou embabacar na hora da banca. Tenho que, enfim, inúmeras coisas. Tenho que fazer um exame, já tenho certeza que o exame vai dar ruim. Sabe quando a gente tem essa tendência a imaginar o lado ruim das coisas? Isso é um sintoma da ansiedade. Não é só porque tem gente que diz assim, não é ansioso, eu sou realista, se eu não estou conseguindo é porque vai dar errado, não é ansioso, isso aí é realidade. Não, isso é uma tendência dos comportamentos das pessoas ansiosas. Elas têm uma tendência a sempre imaginar o que vai acontecer de ruim. Alguém se identifica com isso? Alguém conhece alguém que sempre vê o lado ruim da coisa? Faz um joinha aí, vamos interagir. Quando é que a gente imagina Quando a gente imagina um evento de forma muito negativa, antes mesmo que ele aconteça, isso torna a gente ansioso. Um dos grandes temores das pessoas ansiosas, o que é? É a imprevisibilidade. Ela não sabe o que vai acontecer. Então, o que acontece? Elas não sabem o que vem depois. Então, interpretam esse não saber o que vem depois como uma possível perda de controle da situação. Essa possível perda de controle de situação faz com que a pessoa fique hipervigilante, fique em estado de alerta. Esse estado de alerta gera ansiedade. Tá, Estela, mas o que é que isso tem a ver com o meu emagrecimento? Volta. Tô sendo clara, gurias? Tô sendo clara? Franciele, depois que participei do cursinho com você, oi. É que aqui no meu note não tá aparecendo os comentários em tempo real, mas depois eu vou responder todas vocês, pode ficar tranquila. A Franciele. A Leia, a Bia entrou. A Marilúcia entrou. Que bom que tá todo mundo entrando. O que eu não consegui ver agora, meninas, é porque eu tô fazendo no Note. E não aparece toda hora aqui os comentários. Eu queria que aparecesse, mas tudo bem. Depois eu respondo uma por umas e no final a gente abre para pergunta. Tá bom? Juliana Vieira. Esse é um assunto super importante, Teca. Tá show. Mas é importante mesmo porque eu escuto muita gente chega para mim com essa dor. Eu sou ansiosa. É um discurso que tá na ponta da língua das meninas, né? Eu sou ansiosa e eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa, eu não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa. E às vezes, além de não conseguir emagrecer, acaba engordando porque é ansiosa. Não basta só não emagrecer e ficar onde está. Além de não ficar onde está, ainda vai mais além, né? Por causa da ansiedade. Tá, e agora vamos trazer essa ansiedade para a nossa realidade. Por que eu não consigo emagrecer de fato? Por estar ansiosa. Como eu falei, o que é ansiedade? É a imprevisibilidade, tu não sabe o que vai acontecer, prever,
esse fato de não prever traz para ti o quê? Uma sensação de perda de controle, tu não sabe o que vai acontecer. Essa suposta perda de controle te deixa hipervigilante, em estado de alerta, e daí gera ansiedade, né? Geralmente a ansiedade o que é? Resumidamente, medo. Um medo. E aí o que acontece? Tu quer emagrecer. Aí tu pega e vai aonde? Na Nutri, para Nutri passar um cardápio, um plano de alimentar, porque tu quer que a Nutri te emagreça. Tu quer que o médico te emagreça. Tu não quer tu emagrecer, tu quer ser emagrecido. Então tu vai lá e diz, vamos ver se essa Nutri é boa. A Nutri vai lá e passa teu cardápio. Quando a Nutri passa teu cardápio, tu já fica apavorado do tipo, o que é que ela vai passar para eu comer? Pensando, né? Essa situação de não saber o que vai acontecer, e provavelmente tu já fez inúmeras dietas e tu já sabe que, ai, não vou conseguir. Olha lá, tu pensando no negativo de novo. Não vou conseguir, já sei que eu vou para lá, só vou gastar dinheiro, porque eu não vou continuar, vou desistir no meio do caminho, vou engordar tudo de novo, nem vou emagrecer. Esse é o cenário. É essa reação que a gente tem de ver o lado negativo das coisas por falta de controle. A gente não consegue prever o que vai acontecer. E quando prevê o negativo. Isso gera ansiedade na gente. Então, resumindo, a ansiedade é o medo do desconhecido. Então, eu vou na Nutri, ela me passa um plano alimentar. Aquele plano alimentar para mim é uma situação nova, é desconhecida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que eu vou me adaptar àquele plano alimentar. Eu não sei se eu vou gostar do que ela me deu. Eu não sei se eu vou conseguir atingir os objetivos da Nutri e o meu. Isso gera em mim o quê? Um medo. Esse medo me deixa num estado de hiperalerta, hipervigilante. Esse estado hipervigilante me gera mais ansiedade. Tá, Estela? Mas o que é ansiedade, de fato? Como é que funciona essas coisas, né? Vocês estão entendendo, gurias? Tá sendo claro? Se estão entendendo, se eu estou sendo clara, dê joinha para eu poder ficar faceira aqui do outro lado. Então, para quem é ansioso, tá? Estão entendendo? Tem bacana essa comunicação, né? Então é o seguinte, para quem é ansiosa, para quem é ansioso, o importante, o que é entender agora? É que o estado da ansiedade, é importante tu entender o quê? O que é o estado de ansiedade e como é que tu te encontra nele. A ansiedade, ela surgiu, ela existe desde a época dos homens da caverna. Desde a época que ele arrastava a gente pelos cabelos para dentro da caverna. Aquele homem lá já era ansioso. Só que, naquela época, ele só tinha duas coisas a fazer. Caçar e se reproduzir. O homem da caverna, ele só tinha essas duas situações a fazer. Mas já era um homem ansioso. Só que, o que acontecia? Na caça, ou ele enfrentava, ou ele fugia. Para sobreviver, na maioria das vezes, do predador, que geralmente era leão, a caça era gigante, não sei o que ele encontrava naquela época, mas para poder manter a sobrevivência, para poder sobreviver, geralmente ele fugia. Hoje, a gente vive com o mesmo cérebro daquele homem das cavernas. Tá? O nosso cérebro é o mesmo daquele, é o mesmo, o cérebro primitivo, é igual. Só que os nossos perigos, as nossas ameaças, não são as mesmas, são outras. A gente não precisa sair à caça de nada, apesar de continuar se reproduzindo, né? Mas a gente não precisa mais sair de casa, fazer como ele fazia, sair em busca da caça, e a caça ser para ele, de repente, muitas vezes, na maioria das vezes, uma ameaça. Hoje, as nossas ameaças são outras. Só que no momento que a gente hoje se sente ameaçado, a gente libera um hormônio chamado adrenalina. É aí que vocês têm que começar a entender o porquê que a questão da ansiedade impede, atrapalha e muitas vezes até faz com que vocês engordem.
Tá? Essa adrenalina que o nosso organismo provoca nessa situação de estresse, que hoje a nossa situação de estresse não é a mesma situação de estresse do Homem das Cavernas, mas é uma situação de estresse do nosso mundo de hoje, do nosso cotidiano. Né? Essa adrenalina, ela entra na nossa corrente sanguínea e faz o que com a gente? Dá taquicardia, dá suor excessivo, dá tremor, dá ânsia de vômito, a gente fica ofegante, as mãos transpiram, as axilas transpiram. Isso acontece por quê? Para vocês terem uma ideia, nesses momentos até a nossa musculatura de perna se torna mais fortalecida. Porque apesar da gente não ter que fugir da presa hoje, o nosso cérebro manda as informações a mesma que mandava naquela época. Então, num momento de risco, de fuga, até a nossa musculatura de perna, de corpo, está mais fortalecida para que nos ajude numa possível fuga. Entendeu? Então, as situações são as mesmas que o cérebro manda para o corpo. Nesse momento que a gente está passando por essa situação de alta adrenalina, a gente começa a produzir o quê? Um hormônio chamado cortisol. É aí que o bicho pega. Tá? Esse hormônio ele é um hormônio clássico do estresse. Quem aqui de vocês já fez um exame para medir o nível de cortisol do corpo de vocês? Faz um joinha. Quem já fez esse exame? Eu já fiz esse exame e recomendo fortemente, tá, que vocês façam esse exame. Esse exame ele é feito em 2 etapas, em jejum e no meio da tarde. Então, se vocês não fizeram esse exame, eu recomendo fortemente que façam, tá? Parei agora para ver quem estava na live, fico super curiosa. Porque quando a gente tem um nível de cortisol muito alto, tá? Ele atrapalha a gente nesse emagrecimento. Então, é nesse momento que tu tem um cortisol alto no teu organismo, provocado pelo estresse, é que a gente começa, então, a fazer o quê? A ser impedida de emagrecer. E, por muitas vezes, até engorda. Então, tu faz esse exame, vai na tua Nutri, vai no teu médico de confiança, não precisa ser um endócrino, não precisa, pode ser um clínico geral, enfim, né? Eu fui na minha Nutri. E a minha Nutri recomendou que eu fizesse esses exames. Para mim deu tudo certo, eu fiz o exame às 7 horas. Ele é chatinho porque tu tem que voltar 2 vezes no laboratório no mesmo dia. Mas vale a pena, porque aí vem outra questão atrás disso, né? Porque às vezes a gente se agarra também nessa, do tipo, ah, não, eu sou ansiosa, e por isso eu não emagreço, e se agarra nessa verdade que muitas vezes nem é verdade. Se tu tens os níveis de cortisol dentro do padrão normal, tu não está emagrecendo, não é porque tu é ansiosa, tu não está emagrecendo por outros motivos. Entenderam? Então, mas é bacana a gente fazer esses exames, porque daí a gente desmistifica a questão da ansiedade. Está ansioso mesmo? Se tu está ansioso, tu tá produzindo cortisol em excesso. Se tu não é uma pessoa ansiosa, né, tu pode até produzir em picos alternados, conforme a tua situação do dia a dia. Se acontece, né, porque tem 3 níveis de pessoas ansiosas. Isso eu vou explicar para vocês na outra live. Né? Então, aquela pessoa ansiosa, altamente ansiosa, que vive ansiosa, acorda, dorme ansiosa, essa tem que ter o cortisol alterado. Agora, aquela pessoa que é ansiosa em momentos alternados, por, de repente, passar por uma situação de descontrole, um desafeto, um desamor, né, um descompasso aqui e ali, essa tem que ter um nível de cortisol diferente dessa que passa o dia todo estressado. Não pode ser a mesma coisa. Provavelmente essa que passa o dia inteiro estressada, tem gordura abdominal, não consegue emagrecer, engorda. Essa sim pode se justificar atrás da ansiedade. Aquela que tem o cortisol de forma equilibrada, pode ser que ela esteja se agarrando nisso e não consiga emagrecer. Então é o seguinte, o alto nível de cortisol, ele provocado pela ansiedade, ele começa a fazer o que com a nossa balança? Desregular a nossa balança. E aumenta a nossa glicemia
automaticamente a fome. E é aí que a gente acaba engordando. E é aí que a gordura vem para a barriga. Entenderam? Então, hoje, as nossas ameaças... Eu estou sendo clara, meninas? Estou clara na conversa? Estou me fazendo ser entendida? Vamos que deixa só eu falar, e daí quando eu ver, eu estou só eu tagarelando. Estou sendo clara com vocês? A informação vocês estão conseguindo entender? Dê joinha para mim. Tá ok? Tá ok. Show. Eu tenho que me controlar, senão eu saio falando, e quando eu me dou conta, tô engolindo todo mundo. Tá. Então é o seguinte, hoje a gente não vive na época das cavernas, apesar de, às vezes, a gente encontrar os homens da caverna por aí, mas a gente não vive mais naquela época, né? Não temos mais as ameaças da caça, da necessidade da sobrevivência. Hoje, as nossas ameaças de vida são diferentes. Mas as reações que o nosso cérebro manda para o nosso corpo são as mesmas daquela época. Suor na mão, na axila, enjoo, tremores, as pernas, né? As ameaças agora quais são? Perder o emprego, não passar na prova, se preocupar com o filho, com o marido, com as compras, com as contas. Hoje as nossas ameaças são outras. Só que o comando que o cérebro manda para o corpo é igual. Então os hormônios produzidos são os mesmos daquela época, né? Afetando a gente clinicamente. Faz sentido para vocês? Vocês se identificaram que num momento de estresse vocês se tornam mais ansiosos e consequentemente comem mais? Faz sentido? Vocês se identificam com esses momentos? Joinha. Faz sentido, né? Faz bastante sentido porque eu escuto muito sobre isso. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso pra mim. Eu não consigo emagrecer porque eu sou ansioso. Às vezes eu não pergunto nada. Um simples oi no WhatsApp vem, eu sou super ansiosa, não consigo emagrecer. Esse é o discurso. Então, existem meios. As ameaças hoje são outras, né? Medo de andar de avião, medo de falar em público. Eu mesmo, particularmente. Quem me conhece sabe o quanto foi e quanto é difícil para mim estar aqui falando com vocês. Eu tive que fazer curso de oratória para ver se eu ficava menos inibida, mas eu tenho. Vocês são uma ameaça? Não, vocês não são uma ameaça, mas eu tenho medo do desconhecido. Eu não sei se vocês vão gostar do conteúdo, eu não sei se eu vou agradar, eu não sei se a internet vai colaborar para que a minha live ocorra e aconteça tudo bem, entendeu? Então, esse medo do desconhecido, eu perco o controle. Quando eu perco o controle, eu entro num estado de alerta e me torno ansiosa. Então, o que eu fiz? Eu encontrei dentro das minhas possibilidades mecanismos para me defender desses meus pensamentos. Então, eu tenho as minhas técnicas, eu posso contar para vocês, tá? Mas a gente vive assim hoje, a minha ameaça hoje não são vocês, mas são as situações externas, né? Então, existe forma de minimizar a ansiedade? Existe. Existe forma de diminuir a ansiedade, né? Eliminar a ansiedade não dá pra gente eliminar a ansiedade, porque a gente vive num mundo com fatores externos e ameaças externas. A gente não consegue eliminar elas de vez, mas a gente consegue com muita propriedade, eu falo isso para vocês, minimizar. No meu programa, no Naturalmente Magra, quando a gente está trabalhando com as meninas, quando eu estou trabalhando com a cliente de forma individual, eu aplico ferramentas altamente eficazes, direcionadas para minimizar a ansiedade. Tu consegue, então, fazer o quê? Baixar esse nível de ansiedade de 10 para 2 numa sessão. E a partir dali, se tu continuar praticando aquilo que eu te ensino, te recomendo, tu vai conseguir identificar aquilo que te sabota, aquilo que te deixa fora de controle e consegue lidar melhor com as tuas emoções. Uma dica importante que eu vou dar para vocês nessa live é o seguinte,
que vocês devem começar a fazer desde agora, é começar a fazer o quê? A visualizar um cenário, um futuro cenário positivo da situação. Deixar de começar a pensar sempre de forma negativa. Antecipar o acontecimento, só que de forma positiva. Por exemplo, vai fechar o mês, eu não vou bater a minha meta e não vou receber o valor que eu preciso para pagar todas as minhas contas. Essa é a visualização de um cenário negativo. Isso vai te gerar uma falta de uma imprevisibilidade, tu perde o controle e te gera ansiedade. Vamos trocar esse cenário. Vamos começar a imaginar sempre cenários positivos. Porque daí tu consegue prever o que pode acontecer. E mesmo que seja um cenário negativo, o que tu vai acontecer no pior dos cenários? Uma frase que eu trago para mim muito, que faz muito sentido e que me ajuda muito, é, por exemplo, assim, eu me programei para acontecer a live hoje, por exemplo. No pior dos cenários, o que pode acontecer? Pode cair um temporal, como caiu da última vez, e atrapalhar a minha live. Esse é o pior dos cenários. Fora isso, não tem na minha cabeça o que pode acontecer. Eu domino o assunto, eu estou com pessoas que me acompanham, que me conhecem, né, e estou dentro da minha casa, que está tudo ok. O pior do cenário qual que é, Estela? Caiu o mundo lá fora e caiu meu sinal da internet. Ok, pronto. Então, isso fez com que acontecesse o quê? Isso fez com que eu tivesse, então, uma previsibilidade do futuro. Então, eu comecei a ter controle do que pode acontecer. O que pode acontecer? Pode acontecer de cair a live por causa de um fator externo. Ok, e vida que segue. Só que quando tu só vê as coisas negativas, tu não consegue ver o positivo, isso te deixa hipervigilante, e isso vai gerando ansiedade, que vai gerando alto nível de cortisol. Esse alto nível de cortisol na tua corrente sanguínea impede que tu emagreça e ainda te engorda. Por isso que eu falei que é bem bacana vocês medirem o nível de cortisol de vocês para poderem saber de fato o quanto que a ansiedade de vocês está afetando o emagrecimento de vocês, está impedindo que vocês emagreçam, ou está impedindo que vocês permaneçam no peso, ou está até engordando vocês. Porque tem outra questão interessante também. Se tu passa, no desafio anterior, a gente estava com quase 40 meninas, tá? E tinham meninas que faziam tudo direitinho, se dedicavam e ali cumpriam os desafios, chegava no dia da pesagem, o que acontecia? O número da balança não era de acordo com o comportamento delas. Elas ficavam indignadas, porque, puxa, mas eu fiz tudo certo, como é que eu só baixei isso? Aí eu perguntava, como é que foi a tua semana? Tu passou por um momento de estresse? Tu tá tranquila? Aconteceu algum fato? Daí elas abriu a boca no privado e contavam um monte de coisa. Tá aí. Quando a gente se alimenta de forma tranquila, o alimento é processado de uma forma. Se eu me alimento, se nós duas estamos se alimentando, eu e tu, eu e vocês aqui, tá? Só que eu tô tranquila e vocês estão estressadas, a maçã que eu comi vai fazer no meu corpo, vai ser processada no meu corpo diferentemente da maçã que tu comeu, por tu estar estressada. Então, quando a gente trabalha isso, quando a gente entende que é dessa forma que a ansiedade atrapalha e impede o nosso emagrecimento, a gente consegue fazer o que então? É interessante fazer o quê? É interessante a gente achar mecanismo para minimizar ela. Não dá para viver sem ansiedade, mas a gente consegue minimizar ela com técnicas bem bacanas, que dentro dos programas que eu trabalho, eu consigo aplicar e fazer elas, eu consigo fazer com que a pessoa saia do estado de ansiedade bem maior e consiga minimizar bastante. Então, não é fácil? Não é fácil. Tá? Não é fácil mesmo. Principalmente porque a gente tem uma tendência, quem é ansioso, tem uma tendência sempre a ver o lado catastrófico das coisas. Tá? Mas é possível, bem possível, trocar esse padrão de pensamento ruim por um padrão de pensamento bom. E a partir daí criar um novo hábito de visualizar as coisas. A gente começa a domar a ansiedade da gente. Aos pouquinhos, outra dica que eu dou, aos pouquinhos é possível a gente gerenciar melhor as nossas emoções e minimizar a ansiedade. Esse era o recado que eu tinha para hoje. O que é que vocês acharam?
Fez sentido para vocês? Vocês se identificaram com o tema? Me contem aqui. Vamos ver aqui o que aqui tem, o pessoal está falando. Esse exercício do pior cenário sempre me previne dores de cabeça e preocupações. É verdade. Quando a gente imagina o pior cenário, a Anne está falando aqui, a gente consegue, então, lidar com o pior cenário. Não pega a gente de surpresa. A gente já está preparado para o pior cenário. Vamos ver o que mais. Pode me perguntar, meninas. Vamos agora interagir. Tem um monte de gente aqui que está fazendo parte do desafio agora de novembro. E um recado para as meninas do desafio de novembro, hein? Nós temos uma meta para sexta-feira. Menos 13 quilos, gurias. Eu estou contando com vocês. Até eu entrei no desafio. Não posto minhas fotinhas, mas estou lá. Correndo atrás da balança. Muito bom, diz a Cristine. A Cristina. Quem gostou, faz um joinha. Podem fazer pergunta. Fez sentido para vocês? Foi bacana? Vocês já tinham ouvido falar da ansiedade dessa forma? Por esse ângulo, vocês sabiam que a ansiedade causava esse alto nível de cortisol? E que esse alto nível de cortisol é o que impede, não é a ansiedade que impede vocês de emagrecer. É o que a ansiedade provoca no organismo, que faz com que a gente não emagreça, com que a gente engorde, ou com que a gente estabeleça uma relação de guerra com a balança. Entenderam? Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o exame para medir os níveis de cortisol de vocês, façam. Façam porque vale a pena. Tá? Para mim ajudou bastante, porque eu desmistifiquei essa história da ansiedade. Ah, porque eu sou ansiosa. Sou ansiosa nada, até sou ansiosa, uma hora ou outra, numa situação ou outra, mas ao longo do meu dia eu gerencio muito bem, entendeu? Tanto é que nos exames comprova isso. Se eu fosse de fato uma pessoa ansiosa, a ponto de me prejudicar no emagrecimento, os meus níveis de cortisol estariam alterados, e não estavam. Entenderam? Fez sentido, meninas? O que é que vocês acharam? Vamos compartilhar essa live, então? Vamos passar essa informação adiante? Vocês me ajudem? Tá bom? É bem facinho. É só compartilhar ali a live de vocês um dia de cada vez. Tenho fé assim. Sem me preocupar e sempre conseguir. No fim, tenho conseguido amenizar a ansiedade. É isso mesmo. Visualizando o pior dos cenários, né, Anne? Que a gente fez um monte disso. É muito bom fazer essa técnica de visualizar o pior dos cenários, porque hoje eu uso ela para tudo na minha vida. No pior dos, já virou assim, tipo um mantra, sabe? No pior dos cenários eu faço, rapidinho eu acho uma solução, que de repente se eu não tivesse pensado, na hora me pegaria de surpresa. Entrei agora, não assisti, sofro muito com ansiedade, emagrecer virou um sofrimento. Essa live vai ficar gravada, Kelly. E vai ter oportunidade de escutar o que a ansiedade faz, qual é o hormônio que ela libera no teu corpo e o porquê que talvez tu não consiga emagrecer se de fato tu sofre da ansiedade, né? Mas então, meninas, eu queria dizer, o recado de hoje era esse. A Keuri entrou. E a gente vai fazer outras, eu vou fazer outras lives para vocês, provavelmente semana que vem, onde eu vou falar o que então? O que a gente faz então com esses vilões? Né? Como é que a gente identifica uma pessoa super ansiosa? Como é que a gente pode minimizar de forma mais assertiva a ansiedade? Ok? O recado hoje era esse. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, de vocês terem participado comigo dessa live. Fiquem com a minha melhor intenção positiva. Né? Um super beijo. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Depois eu vou responder todas as meninas que perguntaram aqui e eu não consegui na hora falar, dar atenção, tá? Mas fiquem bem. Um super beijo, compartilhe. Coraçãozinho para eu dormir bem feliz então agora, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Meninas, o desafio, amanhã eu conto com vocês para sexta-feira a gente bater a nossa meta, tá bom? Desafio 30 dias pelo WhatsApp. Naturalmente magra pelo WhatsApp em 30 dias. Bem bacana. Tem uma turma de mulheres
super empolgadas, tá? Um beijo. Tchau, fiquem bem.